E aí pessoal, chegamos à nossa aula de número 21, ainda sobre aplicações de leis de Newton, e aqui nós vamos discutir movimento de partículas carregadas em campos elétricos e magnéticos uniforme, tá? 5.4, seção 5.4 do Moisés, movimento de partículas carregadas em campos elétricos e magnéticos uniformes. Bom pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre o movimento de partículas, né, nessas regiões aí. Primeiro é interessante a gente saber como é que esses movimentos como é que essas regiões de campo podem ser produzidas, né? Então imagine que você tem aí duas placas metálicas e entre essas placas é criada uma diferença de potencial, né? Então o que vai acontecer? Vão se acumular cargas nessas partículas, nessas placas. E como a gente sabe, vão se acumular cargas positivas de um lado, negativas do outro, e das cargas positivas partem campos elétricos que chegam então nas partículas de carga negativa. Tá? Então se a gente disser que o sistema tem uma voltagem V e as duas placas estão a distância D, então vai ser gerado um campo elétrico na região entre essas duas placas, cujo módulo é dado por V sobre D. Tá? E a direção vai ser a direção perpendicular às placas e a orientação das cargas positivas para cargas negativas. Então a gente pode dizer que é criado então um campo elétrico, um vetor campo elétrico dado por V sobre D vezes x chapéu, onde x chapéu é o vetor unitário na direção x, que é aqui no caso a direção perpendicular às placas, né? No caso do campo magnético, bom, tem algumas formas. Uma delas é você usar um ímã na forma de uma ferradura, né? Na forma de um U, né? Porque entre as barras, né, do ímã, o campo ele parte do polo norte e chega no polo sul. Então ele é aproximadamente uniforme. E aqui do lado direito você tem uma figura, né, uma ilustração, e aqui do lado esquerdo tem uma foto do que acontece quando você tem um ímã e você coloca ali malha de ferro, né? Essa malha de ferro meio que desenha o campo para a gente. Você vê que tem uma região onde o campo é aproximadamente muito uniforme. A gente vai quebrar muita cabeça com essas uniformidade ou não uniformidade, vamos assumir que ele é perfeitamente uniforme e isso é suficiente para a gente, tá bom? É a força magnética, a gente sabe que ela é dada por Q, né? V vetor B, né? Então, por exemplo, quando você tem uma carga positiva e você tem um campo que está perpendicular ao plano aqui da tela, tá? E desculpe, saindo da tela, né? O desenho é esse aqui, esse pontinho. Quando o campo está perpendicular e entrando na tela, é essa cruz que a gente usa, tá? Então, né, você vai fazer o produto vetorial, você usa a regra da mão direita e vê, por exemplo, no caso de uma carga positiva com o campo saindo, né, do plano, a gente vê que V vetor B vai nos dar uma força apontando para baixo. Se a carga for positiva, mas com o campo apontando na direção oposta, a força também vai ser na direção oposta, tá bom? E a carga negativa, os papéis se invertem. Bom, qual é a utilidade desses campos elétricos e campos magnéticos? Bom, uma coisa que é interessante a gente fazer, né, que encontra muitas aplicações, é você usar campos elétricos para acelerar partículas carregadas, né? Então, se você colocar um campo elétrico, você colocar uma carga elétrica numa região de campo elétrico, ela vai experimentar uma força dada por Q vezes E, onde Q é o valor da carga e E é o vetor campo elétrico, né? Então, essa é a força que a carga vai experimentar. Ora, mas né, pela segunda lei de Newton, isso aqui é massa vezes aceleração, né? Então, a gente vê aí que a carga vai experimentar uma aceleração cujo módulo é Q vezes E sobre M, mas nós já sabemos que se a diferença de potencial é V e a distância entre as partículas é D, então o E é V sobre
é V sobre D, né? Tem um engano aqui. Esse D aqui, na realidade, está embaixo. Não é isso? Exato. O módulo de E é V sobre D. Bom, é isso aí. E dessa maneira, se nós tivermos uma carga de prova que parta do repouso e se movimente perpendicularmente às placas, ela pode atingir até uma velocidade dada por essa fórmula aqui, né? Poxa, mas como é que a gente obtém isso? Olha só, se ela partir do repouso, né, a velocidade final dela, vamos chamar de v ao quadrado, né? Essa velocidade ao quadrado é 2 vezes a vezes a distância, né? Pela fórmula de Torricelli. Lembra? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes D, né? V0 sendo zero, nós vamos ter que V ao quadrado 2 vezes a vezes D, mais isso aqui é 2 vezes A. Quem que é o A? A é Q vezes V sobre D vezes M, né? Isso aqui vezes D. O D vai embora, sobrou que V ao quadrado é 2Q V sobre M, né? Tirando a raiz, você obtém exatamente esse valor aqui de V, tá? E ela foi obtida, como a gente acabou de ver, usando a equação de Torricelli, né? E esses campos elétricos, eles também são usados, ou podem ser usados, né, para mudar a direção de movimento das partículas. Por exemplo, imagine assim situação, você tem uma partícula que está se movimentando agora em uma região de campo elétrico, né? Está aqui o campo elétrico, só que agora o movimento dela não é mais indo de uma placa para outra, né? Ele é um movimento em que o V0 ele não é paralelo ao campo elétrico. No caso particular aqui, o V0 é perpendicular ao campo elétrico, né? Para facilitar a nossa vida, tá bom? Então, no sistema de eixos aqui dessa figura, a aceleração ela aponta na direção Y, né? Tá aqui a direção Y. E aqui está a direção X. Vou colocar esse Y um pouco mais para lá para não haver confusão. Y chapéu, tá? Bom, então a nossa aceleração a gente já sabe que é QV sobre MD, como a gente achou aqui em cima. QV sobre MD, né? Então, fazendo isso, essa é a aceleração na direção Y. Como é que é o movimento na direção Y? Bom, se tem a aceleração é constante, porque o campo elétrico é constante, então é um movimento uniformemente variado. Como é que é a equação? Y é igual a y0 mais v0yt mais 1 meio de a vezes t ao quadrado, que A é esse, A na direção y. Bom, o y0, pela nossa escolha de eixos, é zero. A velocidade entra perpendicular à direção y, ou seja, o vetor velocidade é perpendicular à direção y, significa que v0y também é zero. Foi o que sobrou para a gente, 1 meio de ay vezes t ao quadrado. Bom, o a nós já conhecemos, o ay já conhecemos, então obtemos aqui que a equação de horário da posição na direção y é 1 meio de qv sobre md, tudo isso vezes d ao quadrado, vezes t ao quadrado, onde t é o tempo. Se a gente derivar em relação ao tempo, nós vamos obter a velocidade vy. Né? Bom, e nós, só para realçar, nós consideramos y0 igual a zero e vezes y0 igual a zero, tá bom? Como é que é o movimento na direção OX? Bom, é um movimento uniforme, uma vez que não há força na direção X, consequentemente também não pode haver aceleração, então vamos ter um movimento uniforme. E, de novo, a nossa escolha de eixos nos dá x0 igual a zero, tá? Porque, tecnicamente, o movimento seria x igual a x0 mais v0x vezes t, né? Sendo que x0 é zero, porque o objeto parte da origem, carga parte da origem, e o v0x é igual a v0, né? Já que o v0x está inteiramente na direção x, tá? E aí nós obtemos também a equação horária da posição na direção x. Resolvendo a 23 e jogando, né? Tirando o valor de t aqui e jogando, peraí, aqui, nós obtemos a equação da trajetória, que é y, uma constante, vezes x ao quadrado. Poxa, é uma parábola, né? Claramente dá para ver que é uma parábola.
Então, y de x é uma parábola com concavidade para cima, que é mais ou menos o que já nos dá aqui o desenho, né? Aqui é a nossa parábola com concavidade para cima. Eu estou assumindo, como nessa região a trajetória vai mudar, né? Porque não tem mais campo elétrico. Mas se continuasse tendo campo elétrico, e se para cá também tivesse um campo elétrico, o movimento seria uma coisa assim. Bom, não tem, a gente pode esquecer essas coisas, mas só para você ter em mente, né, onde é que eu estou vendo essa parábola aqui, tá certo? Beleza. Aí, bom, a gente falou em mudar a direção, né, do movimento das cargas. Dá para a gente ver que entre a posição, a origem aqui e o ponto onde a carga deixa a região de campo elétrico, ela sofreu uma deflexão. Ela teve uma mudança na coordenada y. E não é difícil de calcular isso, basta a gente pegar na equação da trajetória, a gente fazer x igual a L. Fazendo isso, nós vamos obter exatamente essa equação aqui, que o y é L, ou seja, o desvio vertical sofrido pela carga, né, o desvio na direção y, é o meio de QV sobre m dv0 ao quadrado vezes Lzinho ao quadrado. Tá? E ela vai deixar a região de campo elétrico numa direção diferente, né? Você vê aqui que ela vai partir numa direção diferente daquela que ela entrou. Né? E a diferença vai ser exatamente por esse ângulo θ aqui. Né? Como é que eu vou fazer para calcular θ? Rapaz, o jeito mais direto é você usar a propriedade da derivada. O que é a derivada? É o coeficiente angular da reta tangente no ponto onde a derivada é tomada. Então, se você traçar uma reta aqui, nesse ponto, bem aqui, dy dx é igual a tangente de θ. Esse é o jeito mais óbvio de fazer isso. Eu vou até mudar aqui de cor para ficar um pouco mais chamativo e fácil de enxergar. Tá? Então pronto, tangente de θ dy dx. Você pode fazer isso. Você vai obter que essa mudança é dada por, ou seja, essa mudança na trajetória, esse dy é dado por isso aqui. Né? Outra forma de você fazer é você visualizar que a tangente de θ, nessa figura aqui, ela também pode ser dada por, né, aqui você vai ter um Vx e aqui você vai ter um Vy. Né? Só que o Vy depende de t. O Vx não, ele é constante, né, uma vez que não tem aceleração na direção x. Então, tangente de θ também é Vy sobre Vx. E qual é o valor de t que eu vou tomar? O t necessário para a partícula chegar em x igual a L. Tá? Você obtém o mesmo resultado. Tá? Não vou fazer isso para você não, mas você pode simplesmente calcular o tempo necessário para o x ser igual a L, ou seja, você vai pegar e vai chamar esse cara de L. Se isso aqui for L, isso aqui é V0 vezes TL. Então você resolve, vai ficar TL é igual a L sobre V0. Aí o que é que você faz? Joga aqui dentro, você vai obter o Vy. Divide pelo V0, você vai obter exatamente essa tangente aqui. Vai te dar a mesma solução. Sugiro que você faça, até para verificar, né, se realmente essa forma de raciocinar, se ela realmente está correta, tá bom?